Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória de São Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires que morreram no século XIX sob a perseguição de um rei ímpio e dissoluto. A liturgia nos propõe o início da última carta de São Paulo. Paulo está em Roma, preso, e pede que o seu discípulo, o discípulo preferido que ele conheceu em Éfeso e tomou consigo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem dele, Paulo, seu prisioneiro, mas que ele sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Reaviva a chama, o fogo do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Paulo havia ordenado Timóteo, bispo de Éfeso, e agora ele quer que o dom que ele recebeu no sacramento da ordem seja reavivado. É algo que vale para todos os sacramentos, o batismo, a crisma. Recebemos tais sacramentos uma única vez, mas temos que reavivar esse dom pela oração, pela vigilância, pela recepção de outros sacramentos, como a confissão e a Eucaristia, pela meditação assídua. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, um chamado santo. Não devido às nossas obras. A salvação foi gratuita. Se fosse devido às nossas obras, ela seria um dever de Deus. Mas não, foi graça, foi misericórdia. Não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. É por isso que estou sofrendo e não me envergonho de estar sofrendo, porque eu sei em quem pus a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Aquilo que me foi confiado é uma tradução para depósito. O depósito entrega-se a alguém, que é chamado depositário, e o depositário tem o dever de cuidar do depósito como se a coisa fosse sua. Violar um depósito era um crime que os antigos diziam que incorria na ira dos deuses. O depósito era uma coisa sagrada. Portanto, Paulo quer guardar o depósito, o conjunto da fé, até o grande dia, até o dia do Senhor. E Paulo pede a Timóteo, como seu discípulo amado, que ele faça o mesmo, que ele guarde o depósito e que ele reavive a chama do dom que há nele pela imposição de suas mãos, que ele não se envergonhe de Jesus e que ele sofra com ele, com Jesus e com Paulo, e que ele não tenha timidez, mas tenha fortaleza, amor e sobriedade. O Salmo 122, que nós lemos em seguida, é um salmo de alguém que está suplicando a misericórdia de Deus. Eu levanto os meus olhos para vós que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fixos nas mãos do seu Senhor, e como os olhos das escravas estão fixos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor, até de nós ter piedade. É uma oração insistente e confiante de quem pede, espera e implora a misericórdia de Deus. Este salmo foi colocado na liturgia hoje, provavelmente por causa do estado de prisão em que se encontrava Paulo. Esta é a última carta dele, é o testamento do apóstolo, e por causa da previsão da iminência de sua morte. Ele estava para ser derramado em sacrifício, assim ele diz ao seu discípulo. O Evangelho hoje fala sobre a fé na ressurreição. Enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus
que acreditavam apenas no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, nos quais a ideia da ressurreição ainda não é clara, negavam que houvesse ressurreição. E foram propor um caso a Jesus para que Jesus ficasse embaraçado, sem saber o que responder. Era o caso de uma mulher que tinha tido 7 maridos, um atrás do outro. De acordo com a lei de Moisés, se um homem morresse sem deixar filhos, a viúva deveria casar-se com o irmão. E o filho que ela tivesse nesta segunda união seria considerado do falecido e receberia o nome do falecido, para que este nome não se apagasse da face da terra. Muito bem, então os saduceus dizem a Jesus: havia entre nós 7 irmãos. O primeiro morreu sem deixar filhos, a viúva se casou com o segundo também morreu, e assim sucessivamente todos morreram, e por fim morreu também a mulher. E agora, mestre? No dia da ressurreição, na qual eles não acreditavam, ela vai ser esposa de quem? Então Jesus responde com 2 argumentos: o poder de Deus e as Escrituras. Quanto às Escrituras, o próprio Pentateuco, no livro do Êxodo, fala que Deus falou a Moisés do meio de uma sarça ardente e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este trecho os saduceus aceitavam. Ora, Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus de vivos, pois todos vivem para Ele. Abraão, Isaque e Jacó, naquele momento, não eram uma simples memória, eram pessoas. E, além disso, o poder de Deus está acima da nossa imaginação. Eles estavam imaginando a ressurreição com os olhos da realidade presente. Qual deles vai ser o marido dela? Mas quando houver a ressurreição, não haverá casamento, porque todos serão como anjos contemplando a face de Deus. Não haverá necessidade da procriação, da perpetuação da espécie, porque não haverá mais morte. Todos vão se saciar da face de Deus. Portanto, imaginar o futuro da ressurreição de acordo com o presente é um erro grosseiro que os saduceus estavam cometendo. E com esta resposta, Jesus cala os saduceus. Os que hoje não se casam para se consagrarem a Deus, ensina-nos o Concílio Vaticano II, estão sendo um sinal daquela ressurreição. Já estão vivendo hoje o que será a vida dos ressuscitados. Os mártires que celebramos hoje morreram pela fé, mas também pela castidade, porque o rei que os perseguiu, o rei de Uganda, não apenas perseguia-os pela fé cristã, mas também por causa dos seus desejos impuros, que os seus súditos recusaram a obedecer. E como foi o número tão grande de mártires, em um tempo tão pequeno, no século XIX, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje nós vemos a Uganda frutificando, não apenas florescendo, entre os países da África. Vemos coisas interessantes que causam a admiração das outras nações, entre elas o sucesso do combate à AIDS através da castidade. Não devemos ter pavor de morrer. Todos nós vamos morrer. O que devemos temer é morrer sem deixar frutos. Porque se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas quando morre, dá muito fruto. Devemos, portanto, a cada dia mortificar-nos. A mortificação é uma morte aos poucos. E devemos pensar: este dia valerá pela minha imolação. Se hoje, quando eu for dormir, eu estiver mais morto do que agora, louvado seja Deus. Eu ofereci a minha vida, renunciei a ela, e nada do que é oferecido é desperdiçado. Mas se para minha tristeza, hoje, quando eu for dormir, eu estiver tão vivo como agora, ou mais apegado ainda do que agora à minha própria vida, coitado de mim. Este dia não valeu. Foi um dia infrutífero. Este dia não deu fruto. Este dia não será contado na eternidade. Que o exemplo dos mártires nos ensine a desprezar a própria vida, porque quem o fizer achará a vida eterna. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, que sofreu com Jesus o seu martírio na cruz, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim